Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Você aí do oitavo ano, você também aí do ensino médio. Vou falar de um assunto muito importante também para o conhecimento de vocês na hora de você fazer a sua provinha de vestibular, de você fazer a minha prova também, que eu cobro bastante sobre isso, para falar um pouquinho sobre os dois outros tecidos, porque nós já falamos anteriormente do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar do tecido muscular e do tecido nervoso. Então fica comigo aí, observa aí, tire suas dúvidas, assista o vídeo e vamos aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Então, pessoal, o tecido muscular e o tecido nervoso, eles fazem parte da histologia, que é o estudo dos tecidos. Como eu falei, já falamos anteriormente do epitelial e do conjuntivo. Se você tem alguma dúvida sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo, é só você vir aqui no meu canalzinho do YouTube e dar uma clicadinha ali e assistir os vídeos do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar do muscular e do nervoso. Primeiramente, falando do tecido muscular, nós vamos falar de algumas características que são muito importantes para esse tecido. Por quê? Porque ele está totalmente ligado à nossa movimentação. Por que isso, pessoal? Porque ele possui algumas proteínas e algumas fibras musculares, né, que têm a função contrátil, ou seja, de contratilidade, de se contrair. E essa contração ela pode ser voluntária ou involuntária, dependendo do tipo de tecido muscular que eu esteja falando. Então vamos ver um pouquinho das características desse tecido muscular, que é bem bacana. Vamos lá. Constituído de fibras musculares alongadas e com função contrátil, ou seja, de contratilidade. O citoplasma, chamado de sarcoplasma, aparecem as miofibrilas, proteínas responsáveis pela contração. Tá, gente? As miofibrilas são constituídas de duas proteínas. Isso aqui é importantíssimo você saber. Porque cai em muita prova aí, inclusive na minha, com certeza, nos vestibulares aí da vida. Quais são as duas proteínas que estão relacionadas à contratilidade, à contração? Aí você já vai saber responder, que é a actina e a miosina. Essas duas aqui, elas estão relacionadas à contratilidade, tá, gente? Então, é muito importante você saber que as proteínas que fazem a contração é a actina e a miosina. E há três tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco, que nós vamos falar a partir de agora. Então, tecido muscular liso, pessoal, como é que é a característica desse tecido muscular liso? Ele é constituído de células alongadas, com miofibrilas, obviamente, bem delgadas, tá? E sem estriações, por isso que ele é liso, tá, gente? Então, é o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, ou seja, as suas miofibrilas não vão possuir estriações, vão ser lisas. E a contração, como é que é, pessoal? A contração ela é lenta e é involuntária. Aonde eu encontro tecido muscular liso? Lá nos órgãos viscerais e nos vasos sanguíneos. Tá, gente? Então, por exemplo, a bexiga é rica em tecido muscular liso, o estômago é rico em tecido muscular liso, e os vasos sanguíneos, o interior dos vasos sanguíneos, como artérias, veias, são ricos em tecido muscular liso. Tranquilo? Então você já sabe de cor e salteado o que é um tecido muscular liso e as suas características. Muito tranquilo de entender. Tecido muscular estriado esquelético, pessoal. O tecido muscular estriado esquelético é aquele que vai estar relacionado à sua movimentação voluntária. Lembrando que o liso, a contração é involuntária. Mas se você, por exemplo, consegue movimentar o seu braço voluntariamente, é porque você tem tecido muscular estriado esquelético. Então é esse cara aqui, o muscular esquelético, que está relacionado à sua locomoção. Tranquilo? Constituído de fibras musculares estriadas. Então, só lembrando, aqui as fibras são sem estriações. Aqui já vão ter fibras musculares estriadas, com miofibrilas apresentando faixas claras e escuras. As fibras são plurinucleadas, ficando o núcleo em oposição periférica. E a contração ela é sempre rápida e voluntária. É a mesma coisa, você pensou, eu quero movimentar meu braço. Opa, movimentei meu braço. Opa, movimentei meu braço. Por que eu movimentei meu braço? Porque aqui está rico em tecido muscular estriado esquelético, contração voluntária. Levantei meu braço, ó, dobrei, flexionei, ó, voltou. Isso graças ao tecido muscular estriado esquelético, beleza, gente? Uma contração sempre rápida e principalmente, isso você tem que saber, voluntária. Tranquilo?
E o estriado cardíaco, pessoal, vai constituir o quê? O coração. As células possuem um ou mais núcleos centralizados. Padrão de estriação semelhante ao estriado esquelético, só que a contração dele vai ser rápida, involuntária. Olha a diferença. Aqui eu tenho contração voluntária. No estriado cardíaco, contração involuntária. E também contração ritmada, tá bom, gente? Então a chave para você diferenciar o estriado cardíaco e o estriado esquelético é que a contração do estriado cardíaco é involuntária, do estriado esquelético é voluntária. E aqui eu tenho uma contração que eu chamo de contração ritmada. Tranquilo, gente? Muito tranquilo de entender. E agora falando um pouquinho do tecido nervoso. Falamos de tecido muscular, agora vamos falar do tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é muito importante. E quais são as dois tipos de células que vão participar do tecido nervoso? É o neurônio, que é unidade funcional do sistema nervoso, e as células da glia, que vai ter a função de proteção e nutrição dos neurônios. Tranquilo, pessoal? E aí, qual é a responsabilidade do tecido nervoso? O tecido nervoso vai responder a estímulos, tá? Estímulos e receber estímulos, vai captar os estímulos e aí vai dar resposta a esses estímulos, tá, gente? Então, o tecido nervoso ele é muito importante. Aqui, como eu falei, é a unidade funcional do sistema nervoso, tá? Nós temos o neurônio. O neurônio que é constituído por dendritos, que é essa partezinha parecendo uns galhozinhos de árvore, tá vendo? Tronquinhos de árvore, certo? Tronco e galhos de árvore. Então, esses são os dendritos, essas ramificações aqui. Aqui você tem o corpo celular, certo? Esse é o corpo celular, aqui você tem o núcleo, né? E aqui você tem o que? O axônio, tá, gente? Isso aqui é o axônio, onde esse envoltório aqui é a bainha de mielina, tá, gente? Então, quais são as partes fundamentais de um neurônio? Dendrito, corpo celular e axônio. E aqui nós temos as terminações do axônio, tá, gente? Lembrando que os neurônios, eles podem se comunicar uns aos outros. Então aqui, nessa parte aqui do final, vai ter um outro neurônio sendo ligado, e essa comunicação entre os dois é chamada de sinapse, tá, gente? Então a sinapse é a zona de comunicação entre neurônios. Cai bastante em prova isso também. E como é que se dá os nervos e a condução nervosa sobre esses casos? Então, os nervos são constituídos por feixes de neurônios. A região de contato entre as terminações nervosas de um neurônio e os dendritos, como eu falei ali, ele é chamado de sinapse. Então, você tem a terminação dos neurônios, mais o outro dendrito, vai ter um outro neurônio aqui, desse lado de cá. Essa zona de comunicação entre os neurônios eu chamo de sinapse. E o sentido da comunicação, da condução nervosa, né? Dendrito, corpo celular e axônio. Beleza? E as células da glia, que é uma outra estrutura que está ali, uma outra célula que está ali no tecido nervoso. Nós temos a célula da glia como importante na atuação da nutrição e sustentação dos neurônios. Então ela vai nutrir e sustentar os neurônios, além de protegê-los também. E aí, também nós temos 3 tipos de células: os astrócitos, oligodendrócitos e a microglia, tá, gente? Então são as células que compõem as células da glia, que são muito interessantes. Lembrando, função delas: nutrir, sustentar e proteger os neurônios. Neurônio, unidade funcional do tecido nervoso ou do sistema nervoso. Zona de comunicação entre neurônios são as sinapses. Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre isso, porque é muito importante vocês saberem, isso é muito cobrado nas provas. Então fiquem com Deus aí, então até o próximo vídeo e assistam bastante e façam os exercícios. Fiquem com Deus, até lá.